Ele é jornalista, fotojornalista, mexe com as palavras há muito tempo, mas o universo de conhecer os lugares a partir da relação turística, literária, é o seu braço do dia a dia. Nós vamos conversar com o João Correia Filho, formado na Universidade Estadual Paulista, Unesp, na FAC, em 93. João, fiz uma breve apresentação para entrar direto e explorar você em relação à questão das obras. Eu vou começar do fim pelo começo, na sua trilogia literária Passando pelos Lugares. São Paulo, literalmente. O que as pessoas vão encontrar para passear por esse livro? Elas vão encontrar, acho que a grande maioria dos atrativos turísticos de São Paulo, né, ou pelo menos os mais conhecidos, mas sempre com um filtro na literatura. A ideia dos guias é essa, é oferecer uma outra forma de se ver, de se pensar o turismo, que é os escritores e suas obras auxiliando a ver a cidade de uma outra forma. Então a gente pode ver São Paulo de N caminhos, mas a literatura é o caminho que eu escolhi e que eu ofereço ao leitor. Então ele vai ver lugares como Ibirapuera, como o Monumento às Bandeiras, como o Memorial do Imigrante, Estação da Luz, Praça da Luz, mas sempre pelo viés da literatura. Eu trago as informações básicas dos lugares, né, quando foi fundado, a história e tal, mas sempre agrego informações que têm a ver com literatura. Essa é a brincadeira dos guias. Para quem não sabe, você morou em São Paulo 12 anos. Sim. Na hora de fazer o recorte de uma cidade com tantas vertentes assim, que caminho você seguiu? Basicamente o caminho da literatura mesmo, né? O processo de trabalho começa com uma leitura bibliográfica ampla, né, que eu leio as obras desses escritores. Como jornalista, eu inicio com uma série de entrevistas. Né, esse é o início. Então eu converso com algumas pessoas que são da área, que têm conhecimentos de literatura mais aprofundados, e eles me ajudam a fazer uma espécie de uma lista, de uma bibliografia básica para entender a cidade a partir da literatura. Então eu vou ler Oswald, vou ler Mário de Andrade, vou ler outros escritores, e essa leitura me ajuda a traçar uma geografia da cidade. Então eu começo a perceber que o centro histórico dessa cidade, né, o que se chama triângulo histórico, que é aquela regiãozinha do centro de São Paulo, onde está o pátio do colégio e a Praça da Sé, por exemplo, são lugares importantes para muitos escritores. Eu começo a perceber que a Faculdade de Direito é um local, é uma instituição de onde saíram muitos escritores, né? Muitos escritores. Então, isso vai mostrando um pouco a geografia do lugar. Isso vai dando o recorte para se entender a cidade a partir da literatura. Dá uma identidade nesses recortes literário e cultural, físico, de onde os movimentos acabaram acontecendo de pensadores ou de escrever? Sim, são físicos mesmo, né? Na verdade, é uma leitura literogeográfica, vamos dizer assim, né? Então, a literatura, ela está muito baseada também na questão do cenário, dos lugares que são descritos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Amar, Verbo Intransitivo, né? Um livro famoso do Mário de Andrade. Ele se passa todo na região do Higienópolis. Embora seja sutil essa localização geográfica, ela existe. E isso nos faz ver a região do Higienópolis, a partir do livro, com um outro olhar. Então ele traz não só uma descrição do lugar, ou talvez a descrição seja o menos importante, mas ele nos traz uma localização histórica, ele nos traz uma localização poética. Então entender a cidade e o bairro de Higienópolis a partir de um filtro do Amar, Verbo Intransitivo é muito mais interessante. Essa é a minha aposta, pelo menos. Né? O viés literário de olhar esses lugares e poder fazer a conexão é bastante interessante do ponto de vista do conteúdo. Uma pergunta para o jornalista. A cidade cuida desse traço dela de ocupação do solo de forma ideal com a sua história? Bom, São Paulo cuida muito aquém do ideal, né? São Paulo... Bom, de certa forma, existe uma contraposição muito interessante. Por quê?
São Paulo, a grande característica de São Paulo é o desenvolvimento arrebatador que ocorre no início do século passado, né? Então, com isso, se ganhou essa metrópole desenvolvimentista, mas se perdeu em memória. Então, São Paulo preservou muito pouco a memória. Então, hoje, infelizmente, ao contrário de Paris, ao contrário de Lisboa, ao contrário de Buenos Aires, que são cidades que eu conheço, não existe, por exemplo, um café literário do século XIX, como tem em Buenos Aires, como tem em Paris, vários, né, cafés que se preservaram, né, não tem. Mas ao mesmo tempo, essa é a característica de São Paulo, essa antropofagia de comer tudo e vomitar tudo, né, essa é a ideia. E isso é a base do modernismo. Então o modernismo surge no início do século passado justamente com essa vertente de se comer tudo e... Ou seja, não chega a ser um paradoxo da própria história da cidade, você está tentando... eu acho que é um paradoxo e ao mesmo tempo é a própria história, eu acho que é um movimento... Né? Então assim, conhecer São Paulo, perdeu-se a memória? Perdeu-se. Mas conhecer São Paulo também é conhecer essa perda de memória. Então conhecer São Paulo é conhecer, a partir do modernismo, é conhecer justamente um movimento artístico que se baseia nisso mesmo. Nessa antropofagia, né? O movimento antropofágico, né? A antropofagia do Oswald de Andrade, né? Que ele propõe no Manifesto Antropofágico, é isso, uma cidade que come tudo, devora tudo e expele isso. Então, São Paulo é isso. Então, é uma contradição muito interessante. Perdeu-se a memória, mas a memória é isso também. Só que, claro, né? Respondendo a sua pergunta de uma forma pessimista, entre aspas, mas de forma otimista, fazendo um guia, percebe-se que não é bem assim. Tem muita história ainda. Né? Você descobriu alguns cantos ou pontos da cidade que, embora você tenha morado 12 anos, seja jornalista, tem isso na veia naturalmente, você não tinha se apercebido? Nossa, muitos. Vou dar um exemplo. Vou dar dois exemplos. A Casa Modernista. Existe a primeira Casa Modernista brasileira, feita por um arquiteto russo chamado Grigori Varshavchik. É um nome um pouco complicadinho de falar, mas é isso. Ele fez a primeira Casa Modernista, ele pertenceu ao movimento modernista como amplo, né, da arquitetura, das artes e da literatura, e fez a primeira Casa Modernista que fica na Vila Mariana. É uma casa de 1927. Ela está preservada. Eu não conhecia, mas hoje é uma casa visitável, é uma casa turística, né, visitada por arquitetos, por artistas plásticos, em sua maioria. Então foi uma grande surpresa, entender o movimento modernista de uma forma ampla, com arquitetura também. Né? Então é uma casa que se visita, e eu nunca tinha visitado. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar é a Casa Guilherme de Almeida, que é um museu, que é uma casa que ele viveu por mais de 2 décadas e que está preservada. E é uma casa muito interessante porque ela preserva a intimidade do autor, do escritor, do Guilherme de Almeida, e nessa intimidade está toda a história do modernismo. Porque eles eram amigos. Então, na casa do Guilherme de Almeida, você tem uma tela pintada pela Anita Malfatti que retrata a mulher do Guilherme de Almeida, a Baby de Almeida. Você tem uma escultura feita pelo Brecheret, que foi inspirada num poema do Guilherme de Almeida e que foi dado de presente para o Guilherme de Almeida e que está lá. Você tem uma biblioteca recheada de primeiras edições com autógrafos e dedicatórias dos escritores, do Oswald, do Mário. Você tem peças de arte feitas pelo Lazar Segal, você tem pela Anitta, pela Tarsila, né, que estão na casa, né, que fazem parte da casa. Era a casa do Guilherme de Almeida. Né? Então você visita a casa, conhece a sala, o quarto e a intimidade do Guilherme de Almeida, mas ao mesmo tempo conhece a história do modernismo. No caso de São Paulo, a relação entre autor, literatura, roteiros turísticos e obra, você está citando o modernismo o tempo todo, acaba ficando nos Dois Irmãos Andrade, inevitavelmente, como maior referência. Olha, eu tento dar um panorama. Né? Então, o guia começa na parte de história, inclusive, e por uma coincidência bem grande, o primeiro verbete é o pátio do colégio, que é onde começa a cidade, né? Então, começa
com José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, que escrevem as primeiras peças de catequização, que podem ser consideradas as primeiras peças literárias paulistanas, né? Então começa com eles, perpassa toda... Tem esse histórico, então? Ou você Tem. Tá. Todos os guias têm uma parte de história, tá, e tem uma parte da história da literatura, né? Então começa no início. Eu até brinco, né? A primeira frase dos verbetes do guia é: vamos começar pelo início. Então começa-se com José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, e segue-se até os movimentos contemporâneos literários hoje que esbarram nos saraus da periferia. Então eu dou essa panorama, passa pelo movimento concretista da década de 50, passa pelos a nova literatura, a geração de 90, mas, como eu disse, a geografia do guia e a geografia da cidade pula a partir da literatura. Então, quando eu vou para Mário de Andrade, para Oswald de Andrade e para Guilherme de Almeida também, que são pessoas que são paulistanos, né, que escreveram sobre São Paulo e que acompanharam, a partir do modernismo, essa constituição de São Paulo, né, como grande metrópole, porque até então São Paulo era uma cidade provinciana. Até o século XIX, São Paulo era uma cidade provinciana, pequena, né? Então, é inevitável que eles ganhem importância, porque eles surgem paralelamente a essa cidade que a gente conhece hoje. Então, quando eu falo da São Paulo de hoje, não tem como não falar de Mário, de Oswald, de Guilherme de Almeida. Você chega a tocar, do ponto de vista mais próximo da finalização do livro, a questão do sarau da literatura, que é bastante presente em São Paulo para quem conhece esses recantos hoje? Sim, não é o grande foco do livro, né? Como eu disse, isso faz parte de um panorama. O grande foco, acho que é realmente o modernismo, que é o que está mais presente, inclusive, na cidade, né? Então você tem as casas modernistas, você tem uma série de relações com o modernismo, mas como eu disse, eu não pude evitar e de forma alguma ignorar essa grande revolução que acontece hoje em São Paulo dos saraus de poesia da periferia, né? Comandados por poetas como o Sérgio Vaz, como o Binho, do Sarau do Binho. Então você tem o Sarau da Cooperifa, que acontece na Zona Sul, o Sarau do Binho, que também acontece na Zona Sul, os Saraus Mesquiteiros, que acontece na Zona Norte. Não tem como hoje não falar disso, né? São movimentos que começam pequenos na periferia, em bares, em botecos da periferia, e hoje são grandes representantes da nova literatura. Dizem que uma das dificuldades do jornalista é fazer recortes o tempo todo. Se for no jornalismo diário é ainda pior, porque o cara te dá 2.000 toques, quem tentar fazer 2.000 toques na máquina para ver como é difícil contar essa história cada vez mais sintética, né? Com produções de informações não tão grandes. No caso do livro, quando você termina a concepção do livro, fazendo esse recorte todo, teriam outros recortes possíveis para outras? Olha, Nelson, o Mário Quintana diz que ele publica os poemas dele para se livrar deles, né? E eu acho que um livro é igual 2.000 toques. Embora aí talvez tenha 500.000 toques, é a mesma coisa. Se deixarem, se não tiver um prazo, se não tiver um lugar, um momento de falar acabou, você nunca acaba, né? Então, por exemplo, o Guia de São Paulo é uma cidade dinâmica. Sim. Então, eu acabei em uma semana, naquela semana, na outra eu descobri que tinha aberto um outro museu, que tinha uma outra história. Então não para, né? Você para porque senão o trabalho não tem fim, né? Então acho que se eu fosse fazer hoje de novo, eu já incluiria uma série de outras coisas, com certeza. Você começou essa história do guia turístico de literatura. Aliás, eu vou contar a questão da origem inusitada. Você passou um e-mail, né? Quem conhece a relação com editoras tem que mandar um capítulo, fazer todo um memorial, sei lá, explicando a questão da ideia, conversar com a editora. Você passou um e-mail falando da sua proposta. Eu não gostaria de que houvesse uma glamourização disso. Na verdade, foi uma grande coincidência. Eu estava em Lisboa para fazer uma reportagem. Vou contar a história toda. Claro. Eu estava em Lisboa para fazer uma série de reportagens e hoje em dia, quando falta ideia, eu vou para uma livraria, eu vou para uma biblioteca. E aí eu fui para uma livraria e encontrei um texto do Fernando Pessoa, do poeta Fernando Pessoa, que não é um texto poético, mas é um texto que ele escreveu em inglês, inclusive, que se chama Lisboa, o que o turista deve ver. É um passeio turístico por Lisboa, que ele descreve Lisboa, os lugares para visitar.
É um texto que não tem nada de poética, é um texto descritivo mesmo da cidade. Alguns até acham, não é um grande texto dele e tal, mas quando eu vi esse livro, esse texto, né, que está em forma de livro hoje, foi inclusive lançado no Brasil pela Companhia das Letras, eu falei, nossa, isso dá uma matéria interessante, visitar Lisboa pelo seu maior poeta. E comecei a fazer como reportagem, que é o que eu faço. Até então eu tenho livros, mas assim, livros de foto, que eu fiz foto, né, não tinha um livro meu como autor. E aí comecei a fazer como reportagem e de repente me deu um estalo. Poxa, isso dá para fazer mais que uma reportagem. Isso dá para pensar num guia, né, literário a partir da obra do Fernando Pessoa. Quando eu tive esse estalo, eu sabia que a Leia, eu tinha uma pessoa conhecida que tinha me dito que a Leia, que é uma editora portuguesa, tinha recém aberto um braço deles no Brasil. Era uma editora ainda nova no Brasil. Hoje, eles não sei há quanto tempo eles estão no mercado, mas eles tinham estavam há 1 ano, 2 anos no Brasil. E aí eu falei, assim, acho que o jornalista tem um pouco isso de, vou meter a cara, né? Não tem nada a perder, a gente tem que ter um pouco isso, né? E mandei um e-mail para uma pessoa que eu conhecia, ela falou, olha, eu tive uma ideia de fazer um guia turístico literário de Lisboa a partir da literatura do Fernando Pessoa e de outros escritores. Né? Acho que no início até eu falei só do Fernando Pessoa, depois surgiu a ideia de colocar outros escritores. Mas assim, o fato disso nunca ter sido feito e de ser um modelo diferente de guia, e de ter acertado tanto em se pensar numa cidade que é tão representativa e representada por seu escritor máximo, quando eu mandei esse e-mail, a pessoa lá acho que teve o mesmo estalo que eu e falou, vamos fazer. Né? E aí, para minha felicidade, o projeto foi para frente, virou mesmo um guia, né? Foi uma espécie de um piloto, porque até então era um modelo de livro que não existia. Né? Existia, talvez, de formas diferentes, por exemplo, guias literários de cidades existem, mas muito mais focados só na literatura, para um público específico. Né? Esse é um guia para todos, né? Embora seja calcado na literatura, eu acho que é um guia para todos. Né? E aí o que aconteceu? A ideia foi bem aceita, é um livro que até hoje tem uma venda bacana, é um livro comentado, Portugal se encantou também, ele foi lançado lá em português e inglês, tive a felicidade de ganhar, ele foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti na categoria Turismo, e aí a editora gostou da brincadeira, né? Claro. E resolveu propor fazer outros guias, e aí veio Paris, veio São Paulo e agora eu estou fazendo Buenos Aires. Agora, no caso de Lisboa, o recorte em relação à obra é muito mais extenso, ou sei lá se eu estou falando bobagem de conexão aqui, do que a relação física. Eu digo, se você começar a procurar como leitor os textos de Fernando Pessoa, tem que passar uma temporada gigante fazendo isso. Aí vem a curiosidade de você fazer a conexão com os lugares em relação a Lisboa. Foi o primeiro... Sim. Que referência você teve naquela oportunidade? A ideia estava concebida, tá? E agora o que eu vou recortar de Lisboa em relação ao Fernando Pessoa? Eu acho que a dificuldade, de certa forma, foi a mesma para os três guias, que é saber parar. Né? Porque eu acho que mesmo Paris, que é uma cidade totalmente ligada à literatura, São Paulo também, que as pessoas pensam, mas São Paulo e literatura, você começa a fuçar, não tem fim. E eu acho que eu faria isso até de Bauru, se você começar a fuçar, também não vai ter fim. Né? Eu acho que o conhecimento é legal por isso. Quanto mais você mexe, mais você... É o buraco, né? Quanto mais você mexe, mais fundo ele fica. Então eu não consigo muito classificar nesse sentido. Você consegue ter noções de questão na tua cabeça, de sentimentos sobre a cidade, que você olhou e que você procurou textos, por exemplo, sei lá, São Paulo é mais efervescente, essa antropofagia que você comentou, Lisboa é mais... Eu ia usar a expressão romântica para Paris, que ficava muito óbvia, mas não estou querendo usar o termo por você. Não sei, eu acho que as cidades, as três têm características diferentes, mas não consigo muito fazer essa comparação. O que para mim, talvez eu acho que uma explicação que ajude talvez nessa resposta, é que um fator limitador que eu tenho,
né? E em São Paulo isso foi um problema, porque ele não havia, é a questão das edições, por exemplo. Então, Paris, o meu fator limitante é que eu não posso, até porque eu não tenho conhecimento para isso, citar livros que só existem em francês. Então eu tenho um fator limitante de livros que foram publicados no Brasil. Isso já é um filtro. Isso já é um subfiltro filtro, né? Então eu não posso ficar falando de um livro. A língua, em caso de Paris, foi um grande diferencial. Foi um diferencial, mas principalmente em função dessa limitação de edição. Então, mesmo se eu soubesse francês o suficiente para ler em francês, eu não sei, mas mesmo se eu soubesse, eu não posso falar para o meu editor, olha, vai ler o livro do Charles Baudelaire que não tem no Brasil em francês. Eu não posso falar isso, né? Da mesma forma que em Lisboa, eu não posso ficar citando livros que não foram publicados aqui. Eu não posso falar para o cara, vai para Portugal comprar o livro. Né? Eu tenho esse fator limitante das edições. E eu tive esse cuidado, porque o meu leitor está no Brasil. Então, quando você vai para os lugares, você é jornalista, estou apropriando muito essa tentativa de interpretação que tiraste de você. Você olha para os lugares, à medida que você está fazendo pesquisa, tudo bem, tem um trabalho aqui sistematizado de tempo, espaço, para você. Você consegue visitar os lugares sem esse olhar? Sem o olhar da literatura? Ou sem o olhar de jornalista? Consigo os dois. Sem o olhar da literatura, mais fácil, porque vai depender do meu objeto. Eu posso ir para um lugar pensando na gastronomia e nem lembrar da literatura. Tá. Né? Não é uma obsessão tão grande assim. Entendi. Né? É uma obsessão, mas porém não tão grande. Agora, como jornalista é mais difícil. Para viajar como jornalista, principalmente como fotojornalista, primeiro eu tenho que ir sem a câmera. Então, quando eu viajo, as minhas viagens pessoais com a minha família, se eu levar a câmera, acaba a viagem. É meio um vício, você deve saber disso. Para as pessoas que não sabem, a veia originária do João é o fotojornalismo. Você está falando de livro aqui, mas as imagens todas que estão nas obras são de produções dele. Ele já olha para os lugares de um olhar, não é uma questão de descrição, de um olhar diferente da gente como turista comum. E aí é meio um vício, né? Então eu tenho que ir sem câmera, começa por aí. Porque senão eu já quero fotografar, né? Você sabe como é, a gente acostuma, né? E a gente que gosta do que faz, principalmente, né? Não vê nisso um problema. Eu falo isso em comparação com a música, acaba acontecendo isso de filmes, de se você vai viajar e você é músico, é impossível você estar andando na rua e ver um cara tocando na rua e não querer saber o que está acontecendo. Né? Ou reparar mesmo nos sons da rua. Exatamente. Né? Então, e digo mais até, eu acho que nessa própria concepção do jornalista e desse produtor de guias, que também é um jornalista, porque fala, você é escritor? Não, eu sou jornalista. É um trabalho de jornalismo os guias, né? Eu não faço ficção, nunca fiz, não tenho a pretensão de fazer. Eu faço um trabalho de jornalismo. Mas mesmo nesse trabalho de jornalismo, os outros sentidos estão ligados também. Então, eu não consigo escrever um guia sem prestar atenção nos sons, ou na música, ou na comida. Né? Não dá para dissociar. Né? Vou fazer as 3 ligações literárias, senão quem está em casa vai me cobrar. São Paulo, Oswald Mário de Andrade. Lisboa, Fernando Pessoa. E Paris, Victor Hugo. As 3 referências para poder fazer citações. Eu gosto muito. Paris eu relaciono muito também com o Baudelaire, com Charles Baudelaire. Né, que é um escritor do século XIX, mas que inicia nele também, tem outros, né, Paul Verlaine e outros escritores, mas que se inicia inclusive uma gênese do que depois vai ajudar a ser o modernismo no Brasil. Né? Então ele inicia essa questão, tem um termo relacionado ao Baudelaire, que é o flanar, né, o flaner, né, ele era o flaner, e que é andar pela cidade quase que aleatoriamente, ou andar pela cidade para observá-la. Então a poesia do Baudelaire tem muito disso, de observação da cidade e de tentativa de reflexão e de compreensão da cidade de Paris, em particular, que está se modernizando. Então ele é o cara que vai pensar nisso. Isso acaba tendo um modernismo aqui de uma forma, e em Lisboa isso não acontece.
Ou acaba Lisboa acontece também, porque o aí. próprio Fernando Pessoa tinha essa coisa do flaner também, de flaner pela cidade. Ele era um cara, ele era uma espécie de um freelancer, ele era um autônomo, ele traduzia cartas comerciais e tal. Você procurou isso? Os teus livros são em tempos completamente diferentes. Você está falando de uma relação entre os três livros aqui que... Se eu procurei uma acabou relação entre os três, de uma forma indireta, do olhar pela cidade. Um livro, às vezes, cita o outro. E eu não acho que isso é uma coincidência, eu acho que isso é o espírito como se diz, o espírito do tempo, né? Embora eles estejam, no caso de Fernando Pessoa e o modernismo, eles correm um pouco paralelo, no caso do Vitor Hugo menos, do Baudelaire menos, mas existe um espírito do tempo que une as três, né? Que é essa descoberta da cidade, é a modernização. O Baudelaire e o Vitor Hugo estão presentes nessa modernização de Paris, embora em tempos um pouco diferentes, né? E elas se modernizaram em tempos diferentes, inclusive. Eles têm esse espírito do tempo que é comum. E o Fernando Pessoa, por exemplo, como eu disse, ele era autônomo. E era um cara que viveu em vários lugares, ele tinha, assim, os cafés eram meio o escritório dele. Então ele era um cara que andava muito pela cidade, é um cara que saiu pouco de Lisboa, então conhecia muito a cidade e andava muito pela cidade. O jornalista gosta de pergunta esquisita, né? Ou tem mania com pergunta esquisita. Que questões te encantam nas três cidades? Ou o quê? Acho que é difícil, mas assim, quando fazem essa pergunta, e os jornalistas sempre fazem essa pergunta, cada uma tem algum aspecto que me encanta. Lisboa me encanta muito a geografia. Lisboa é uma cidade de colinas. E até o Fernando Pessoa, nesse livro, Lisboa, que o turista deve ver, ele começa o texto falando sobre 7 colinas, de onde se dispõe a cidade de Lisboa. Então, de Lisboa eu gosto muito dos mirantes, que tem vários mirantes interessantes na cidade, e que me permite essa visualização dessa Lisboa de uma forma linda e geográfica. E Paris tem essa questão da ocupação das praças, que tem um pouco a ver com o Baudelaire, de se andar a esmo. Então Paris é uma cidade, eu falo, conhecer Paris é você comprar um queijinho, um vinho e ir para uma praça. Tá. Sabe? Isso é muito Paris. Isso é parisiense e é muito Paris. São Paulo a gente já não tem muito isso. Eu acho que São Paulo, o que me atrai é justamente essa dinâmica da cidade, de você descobrir uma cidade hoje e perceber que amanhã já tem outra. Tá. Então tem esses aspectos. De certa forma, e aí puxando a sardinha para os guias e para a minha concepção dos guias, o grande ponto, Nelson, dessa concepção dos guias é a forma de viajar. Acho que esse é o grande ponto, até acima da questão da literatura. Poderia ser outra coisa, poderia ser pintura, poderia ser outra arte, poderia ser arquitetura. Mas a grande questão é como se vê a viagem. Então é a viagem além de se ver monumentos, além de se passar apressadamente pelos lugares, além do olhar apenas, mas é pensar que viajar é um momento de reflexão também, que viajar é um momento de não fazer nada, que viajar é um momento de ler um livro, é um momento de pensar, é um momento de entrar em crise. Quando eu viajo, eu entro em crise, porque eu me vejo comigo mesmo. Então, viajar é um momento de, olhando a diferença, se pensar em si próprio. Então, acho que essa é a grande questão dos guias, é se pensar na viagem a partir disso. Mais até do que a literatura, embora a literatura seja a grande paixão, e por isso ela está aí. Qual o time para as pessoas entenderem, agora que você já está partindo para a quarta relação aqui com Buenos Aires, entre conceber a ideia, editor aprovar, o tempo de produção disso? Eles têm mais ou menos 1 ano de produção, que aí inclui uns 4 meses de leitura bibliográfica, que na verdade ela não para, ela continua, mas a grande massa dessa leitura, 3 a 4 meses, daí tem um período de ir para o lugar, de planejamento, um pouco antes. Sim. Daí ir para os lugares, que aí varia, né, de lugar para lugar, claro. O retorno, de se escrever mesmo, daí de sentar a mão e escrever. E aí a parte de produção gráfica, de projeto gráfico e tal. No caso de Lisboa, você já ficou 1 ano lá morando, Sim. ou na Espanha, Sim, que você na ficou, Espanha. salvo engano aqui.
Quanto tempo para observar isso? Aí você já tem um roteiro mais ou menos dos lugares na tua mão para você observar? Sim. Faz uma pré-triagem, esses lugares eu vou ter que passar por eles. Olha, eu acho que Paris talvez seja o exemplo mais concreto nesse sentido, porque Paris era uma cidade que eu não conhecia, né? E eu estava morando no Brasil. Então eu tive um tempo para ficar lá específico para isso. Tá. Então eu fiquei 40 dias em Paris para fazer o guia, exclusivamente, né? Para fazer o guia. Então eu posso dizer que foi esse tempo, né? De produção lá, né? De visitação dos lugares e tal. Lisboa, eu já conhecia Lisboa. E como eu morava em Madrid, era muito fácil ir para Lisboa. Então eu não consigo precisar se eu fiquei 1 mês, 2 meses. Porque, como você já conhece a cidade, você consegue unir essa questão atemporal também. Né? Que não é daquele momento. Né? Existem algumas impressões de Lisboa que eu já tinha de antes. E São Paulo mais ainda, né? Porque São Paulo eu já conhecia, São Paulo, eu já tinha morado em São Paulo. Então eu posso dizer que eu fiquei 1 mês para fazer o guia. Né? Fiquei 1 mês para fazer o guia. Mas eu acho que a constituição do guia em si tem 12 anos, talvez, ou mais. Né? Por que Buenos Aires? Porque Buenos Aires é uma cidade extremamente literária também. É uma cidade que preservou seus cafés literários. Você tem casas dos escritores preservados. E é uma cidade que tem uma relação com a literatura na medida que ela bebe em Paris. É curioso isso, não é como o Rio de Janeiro. Vamos pensar, Paris, em um determinado momento, início do século XX, Paris se torna a grande meca da arte. Final do 19, começo do 20. Então todos os artistas, escritores, pintores foram para Paris. Paris era a terra da liberdade, da arte, da criação. É onde todas as vanguardas artísticas explodem. Então você tem o surrealismo, Salvador Dalí morou lá, você tem Monet, você tem Van Gogh, todos passaram por lá. Todos os pintores, Picasso, os brasileiros, todos os escritores brasileiros, todos em algum momento passaram, todos exagerando obviamente, mas os grandes em algum momento passaram por Paris. Então Paris durante um tempo foi o grande centro irradiador de cultura para o mundo. Né? E isso refletiu no Rio de Janeiro, final do século XIX, começo do XX. Então no Brasil se ensinava francês nas escolas até 40, 50 anos atrás. Né? Então a gente bebia na cultura francesa. Buenos Aires mais ainda até. E Buenos Aires preservou mais isso do que o Brasil, do que o Rio até. Né? Então Buenos Aires tem essa herança desse momento. Então existem vários cafés literários do século XIX, que eram cafés literários, que eu digo, cafés que eram frequentados por escritores. Né? Então, como você tem em Lisboa o Café Martinho da Arcada, que é o café que era o escritório do Fernando Pessoa, praticamente, que hoje tem lá a mesa que ele frequentava, né, com os pertences dele lá. Você tem o Café Tortoni, que era frequentado por uma série de escritores. Você tem lugares frequentados pelo Borges. Você tem livrarias que o Borges ia, o Jorge Luiz Borges, o escritor. Você tem lugares que o Júlio Cortázar frequentava. Né? Então isso se preservou. Então é uma cidade que tem um grande pé na literatura. Você está falando um pouquinho sobre isso, viajando aqui no livro que eu li do Antônio Maria, em relação a bares, mas ele ficava em bares, que ele era um alcoólatra, no Rio de Janeiro. Tá. E ele contava cada lugar ou cada ambientação do que ele estava sentindo naquele dia em relação ao que ele via das pessoas. Que legal. Foi muita bebedeira para descrever, imagina, mas é um viés do depois do livro Maria. Você acaba com cirrose. Né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a Confeitaria Colombo, que é um exemplo disso, né? Uma confeitaria, eu não me lembro se é no início do final do 19 ou começo do 20, mas é uma confeitaria que guarda os traços de uma época, né? Vamos dizer, da Belle Époque brasileira. Né? Sim, sim. Então, você vai lá, você volta no tempo. E é um café que foi frequentado por escritores de várias gerações. Então, você tem esse ambiente da literatura. Né? E é isso que interessa para o meu leitor. Né, pro leitor que é um leitor assíduo. Legal. Então ele quer ver isso, né? Ele quer saber um lugar em São Paulo que tem essa cara de literatura. Então, por exemplo, quem pensaria que visitar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco te leva para a literatura? Agora, se você pega uma lista de todos os escritores que passaram por lá,
você fica absurdado. Sim. Todos os grandes escritores passaram pela Faculdade de Direito porque era a única universidade no Brasil, porque até então não havia, porque o imperador não permitia que houvesse, né, universidades no Brasil. Então todos tinham que ir para Coimbra, em Portugal. Então quando se instala a Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, tudo muda, cara. Daí começa a ter, Castro Alves veio para cá, Rui Barbosa, Oswald estudou, Hilda Hilst, né, depois, Lígia Fagundes Telles, nossa, dá para Guilherme de Almeida, poxa, dá para citar uma lista de dezenas de escritores que passaram por lá. Você tem uma relação literária, lógico, com o jornalismo vasto. Você falava antes de matérias, você acabou indo para o Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Então essa questão de olhar os lugares do ponto de vista literário já estava incutido em você, não? Olha, na verdade a literatura está incutida em mim já há um tempo, né? Não desde criança, eu venho de uma família que não é uma família de leitores, né? De uma família humilde, de que trabalhavam cortar cana, e minha mãe era empregada. Minha mãe mesmo, assim, na minha casa nunca teve uma biblioteca, né? Uma livraria, livros na minha casa, né? Eu fui o primeiro a estudar, da família e tal. Então, para dizer assim, que não é uma coisa que vem de berço, ou que se nasce com isso, eu nem acredito nisso, na verdade. Mas com 15, 16 anos eu conheci algumas pessoas-chave na minha vida que me mostraram que ler era legal e que conhecimento é bacana. Então desde 15, 16 anos eu tenho uma relação com a literatura. Fui ser jornalista porque eu gostava de ler e de escrever, né? Então a literatura foi direcionando a minha vida desde a entrada na universidade. Então durante a universidade eu gostava muito de ler. Meu projeto de conclusão de curso é de literatura. Era um vídeo sobre o Manuelzão, que era um personagem do Guimarães Rosa. Nos grandes momentos de mudança na minha vida, a literatura teve presente. Então, quando eu fui fotojornalista do Diário de Bauru, aqui em Bauru, e quando fechou o Diário de Bauru, e eu fui mandado embora e peguei a minha indenização, o que eu pensei? Né? Aquele momento autoajuda, né? O que eu pensei? Poxa, agora é o momento de mudar minha vida. Eu não quero mais trabalhar em jornal, quero trabalhar com revista, quero fazer minhas matérias com mais tempo, tal. Essa é um pouco a ideia na época. Mas o que eu gosto? Eu gosto de literatura. E o que eu estou gostando de literatura no momento? Poxa, eu estou apaixonado por Grande Sertão Veredas. Então eu peguei esse troquinho que eu tinha, fiquei 2, 3 meses no Sertão Mineiro e voltei com uma série de reportagens na bagagem. Fui para São Paulo e vendi minhas primeiras reportagens que foram de literatura. Daí, a partir daí, começou a rodar a história como freelancer e aí é isso. Daí chegam os livros, que é uma outra mudança, né? Quando você senta para escrever, já é compulsível, eu digo, do ponto de vista do tempo? Você fica horas escrevendo nessa etapa toda que você dividiu? Não, quando eu sento para escrever, já está mais ou menos muito. Organizado? Eu sofro muito para escrever, assim. A minha personalidade tem muito mais a ver com fotografia, né? Do instantâneo, dessa captura instantânea. Acho que tem muito disso na minha vida. Escrever foi um erro de percurso, porque eu gostava de ler e as pessoas sempre falam, pô, você tem facilidade para escrever, você escreve razoavelmente bem e tal. E ainda acho que eu escrevo no máximo razoavelmente bem e tenho consciência disso porque eu sofro para escrever. Escrever para mim é sofrido, assim. Então não posso nem falar muito sobre isso porque não é fácil escrever para mim. Então, por exemplo, escrever um guia como esse são meses assim de respirar muito fundo, né? E com o apoio de uma equipe, claro, né? Um livro não se faz sozinho, né? Claro. Ainda mais um livro como esse que tem mapas, né? Então que tem uma preparadora que é uma personagem dentro da produção de um livro importantíssima, que é uma pessoa que vai ler tudo isso e vai checar as informações, vai ajudar na checagem, né? E daí tem 3 revisores, né? Então não é um processo solitário, porque não é um livro de ficção, né? Sim. Não é um livro que eu estou explorando a linguagem literária, né? É um livro de jornalismo, né? Então é suado, como é uma grande reportagem. Eu acho que é uma grande reportagem. Então, onde as pessoas encontram São Paulo literalmente, assim como aqui em Bauru, Lisboa e Paris? Aqui em Bauru eu creio que é distribuído na Jalovi. Tá. Mas
está em todas as grandes livrarias, Saraiva, Cultura. Acho que é uma das vantagens de estar com uma editora grande, é que tem uma distribuição nacional. E na internet, se você colocar o nome de qualquer um dos três, você vai achar para comprar em muitas livrarias digitais, mesmo as livrarias das livrarias físicas, como Livraria da Folha. Não é um livro, é um livro fácil de se encontrar. Só para fazer a citação literal dos três: Lisboa em Pessoa primeiro, A Luz de Paris, com crase, São Paulo literalmente. Esse aqui que está na nossa mão. Isso. João, muito obrigado por você ter a oportunidade. conversado conosco sobre esses lugares. Antes, além da questão literária, é uma oportunidade de abstrair as questões que você viu de textos, lugares físicos, turísticos ou não, sobre 3 cidades encantadoras. Eu que agradeço, é sempre prazer falar das coisas que a gente gosta, né? E literatura, livros, muito bom, sempre. Muito obrigado. Leia. Leitura faz bem à alma e ao conteúdo. Até o nosso próximo programa.